A Jesus nosso Senhor toda a honra e toda a glória. Os amigos que vão acompanhar esse culto em casa, sejam abençoados em nome de Jesus. Nós estamos transmitindo aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São José dos Campos. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, e pela misericórdia de Deus eu sou pastor daqui da nossa igreja, da nossa sede regional, e eu tenho a certeza que você que vai participar dessa reunião, você será tão abençoado quanto essas pessoas que estão aqui, tá bom? Fica com a gente, Deus vai falar ao seu coração. Povo de Deus, vocês estão na fé? Hoje tá bonito aqui, né, pessoal? Geração forte, tá meio rosa aqui, meio florido aqui, né? Aí os irmãos, pastor, o que está acontecendo, pastor? Calma, gente, fica tranquilo. É que nós tivemos a reunião das mulheres que vencem ontem aqui na igreja, e elas fizeram uma declaração da minha esposa que fez para mim, né, pessoal, todo dia. Mas aqui é a decoração, pessoal, tá bonito ou não tá, pessoal? Aí eles deixaram aqui, ninguém vai achar estranho do pastor pregar com um negócio meio rosa aqui não, né, pessoal? Olha aí pro irmão do lado, vê se ele tá olhando para mim meio estranho aí, tá não, né, gente? Fica tranquilo, viu, pessoal? 15 anos de casado, 3 filhos, glória a Deus, e tem um monte de gente aí sonhando que vai vir um quarto, então eu tô orando, Jesus, né? Eis-me aqui, envia outro. Amém, pessoal. Deixa Deus abençoar, glória a Deus. Mas, pessoal, que bom, aqui tá bonito, mas nós vamos falar da palavra de Deus, Deus vai nos dar vitória. Êxodo capítulo 15, diga glória a Deus. No comecinho do capítulo, você vê o cântico de Moisés. Eles tinham acabado de sair, irmãos, do Egito, e atravessaram o Mar Vermelho, amém? Quando eles chegaram do outro lado, e eles viram aquela grande obra que Deus tinha feito. Tiraram eles saíram com mão poderosa. Deus os tirou com mão poderosa do Egito. E abriu o mar para que o povo passasse. E quando os cavaleiros do faraó vieram atrás e caíram lá no meio do mar, quando eles viram aquela grande obra, a Bíblia diz que Moisés cantou ao Senhor. Você tem cantado para Deus, irmão? Você sabe que tem gente que não gosta muito de cantar para Deus, não. Até na mensagem que eu vou mandar para vocês, que eu não sei nem porque eu tinha programado, acho que teve uma que foi até meia-noite ontem. Se alguém recebeu a mensagem meia-noite, me perdoa, tá, irmão? Mas às vezes alguém precisava também naquele horário. Mas na mensagem que eu tinha programado para mandar para os irmãos, eu tinha falado o seguinte: tem gente que não gosta de cantar para Deus, que atrasa para chegar no culto de propósito. Por favor, preste atenção no que o pastor está falando. Eu não estou falando daquela pessoa que às vezes depende de ônibus, depende de condução. Tem irmão que manda mensagem para mim e fala: pastor, não fica triste de eu chegar um pouquinho tarde, porque o meu ônibus sai daqui, o nosso culto começa às 7 horas. Tem gente que o ônibus passa na porta da casa dela às 7h10. E ela chega aqui 7h30, mas ela vem de coração aberto para adorar a Deus. Amém, irmão? E tem gente que o culto ainda não acabou, ela precisa sair. Não fica preocupado não, porque o culto ele tem o horário dele para começar e o horário para acabar, e esse horário não é do pastor, esse horário é de Deus. Amém? Se você precisar sair um pouquinho antes, fique em paz. Eu até falo uma coisa para a igreja, deixa eu explicar uma coisa importante para você. Se um dia você olhar lá no relógio e você falar: puxa vida, hoje só vai dar para chegar na hora da pregação, não vou para o culto, vem, nem que seja só para ouvir a mensagem, porque na mensagem você vai receber tudo o que você precisa, amém? E se um dia você olhar e falar: puxa, hoje só vai dar para ir para o louvor e eu vou ter que sair antes, não vou, não, vem, nem que seja só para participar do louvor, porque no louvor Deus abre portas, irmão. Você crê nisso? A irmã Dalva estava aqui louvando a Deus e ela estava falando de Paulo e Silas. A Bíblia diz, irmão, que eles foram presos. Qual foi o crime que eles cometeram? Expulsaram o demônio de uma moça. Lá em Atos 16, o nosso irmão Lucas, ele próprio conta o testemunho. Ele diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem com espírito de adivinhação. Ela tinha um demônio que fazia ela adivinhar as coisas. É o mesmo espírito que usa essas pessoas que ficam aí pela rua pedindo para ler a sua mão, para jogar as cartas, os búzios. Era o mesmo demônio estava nessa moça. E ela adivinhava as coisas e dava dinheiro para os senhores dela.
E a Bíblia fala que estas, seguindo a Paulo e a Silas, ela ficava clamando, gritando: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia fala que ela fez isso por muitos dias, mas Paulo perturbado, Paulo se revoltou. Irmão, tem hora que nós temos que nos revoltar. Não é revoltar contra a pessoa, nossa luta não é contra carne e sangue, mas é se revoltar contra as obras do diabo, irmão, contra aquilo que o inimigo está fazendo, amém? Paulo, a Bíblia diz que perturbado, ele se voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, a moça ficou liberta, amém? Era para aquele povo glorificar a Deus, era ou não era? Para todo mundo ir lá dar um abraço em Paulo: Paulo, obrigado, essa moça sofria tanto. Fizeram isso, irmão? A Bíblia diz assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro. Ela não está preocupada se ela vai ganhar dinheiro vendendo o corpo, matando os outros com vício. Ela quer saber do que entra no bolso dela. Eram esses homens aqui. Eles não queriam saber se aquela moça sofria, o que o demônio fazia com ela. Eles queriam saber do dinheiro caindo no bolso. Quando eles viram, pessoal, que o demônio saiu dela e que eles não iam mais conseguir ganhar dinheiro com aquilo, a Bíblia diz que levaram Paulo aos magistrados, eles foram julgados, amém? E a Bíblia diz, meu irmão, que deram em Paulo e em Silas uma surra, bateram neles. Depois prenderam eles. Irmão, por muito, muito menos, tem gente que já teria abandonado a fé. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Irmão, tem gente que acontece uma coisinha errada, ela já não quer mais saber de Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Não importa, irmão, a luta. Olha para o pastor. Não importa a surra que você está levando na sua casa. Quando eu falo surra, não é só surra de levar golpe, de levar tapa, chute, pontapé. Às vezes, vocês vão concordar comigo que tem palavra que dói mais do que um tapa, sim ou não? É verdade ou não é? E às vezes tem mulher que recebeu palavras do marido que ela preferia que ele tivesse batido a falar o que ele falou. E aí o diabo ainda fala para ela assim: e aí, você ainda vai para a igreja? É aí que você tem, é nessa hora que você tem que vir. Amém? Amém, irmãos? Paulo e Silas tinham apanhado. Perto da meia-noite, eles estavam dando louvores a Deus, orando e cantando louvores. O que a Bíblia diz? Que Deus desceu naquela prisão. Deus estava chegando na tua casa hoje, irmão. Aconteceu um terremoto e as portas se abriram. As portas vão se abrir na sua vida. Se um dia você não tiver como ouvir a pregação, pastor, só vai dar para participar do louvor. Vem para o louvor. Por quê? Porque uma porta vai se abrir. Deus vai mandar um terremoto aonde você está precisando e o milagre vai acontecer. Diga glória a Deus. Irmão, Moisés viu o que Deus fez, ele começou a louvar, a adorar, escreveu um cântico para Deus. E a Bíblia diz que a Miriam, irmã dele, que era profetisa, e as mulheres de Israel pegaram, irmão, os tamborins e começaram a cantar e dançar. Irmão, louvor também não é só aquela coisa triste, melancólica, não. Alma cansada, não estou dizendo que não, o hino é bonito, tá? Mas tem gente que só gosta do negócio para chorar. Não, a gente tem que cantar com alegria também. O Salmo 100 diz: servir ao Senhor com o quê? Com Lá no céu, irmão, a Bíblia diz que Deus vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos, vai ser só alegria. A gente já tem que começar a ensaiar aqui para chegar lá preparado. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eles estavam louvando a Deus com alegria. Saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho. Diga glória a Deus. E aí o que aconteceu? Aí eles chegaram em Mara. Capítulo 15, versículo 23. Aqui começa, vamos lá, 15, 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram, o que, igreja? Amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Atenção, olhem para mim. Eles haviam acabado de sair do Egito e passar pelo mar. Isso aqui é um símbolo da vida cristã. É você saindo do pecado, amém? Amém? Conhecendo o Salvador deles lá era Moisés, o nosso Salvador é Jesus. Então, eles saíram do Egito, que representa o mundo, e passaram pelo mar, passaram pelas águas. É um símbolo do batismo. Somos nós saindo do pecado e começando a vida cristã, passando pelas águas do batismo. Diga amém. E às vezes a pessoa espera que ela vai chegar na igreja, que ela vai se batizar e a vida dela vai ser cor-de-rosa. Tinha um cantor antigamente que falava, né? Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa. Tem crente que ele está sonhando ter uma vida cor-de-rosa. Eu vou dizer para você, nós vamos ter uma vida muito melhor que isso. Lá na glória onde o Senhor
onde o Senhor já tem um lugar para nós, irmão, nunca mais nós vamos ter uma luta. Vai ser só alegria, diga glória a Deus. E aqui nesse mundo é só vitória. Amém? É só o quê? Vitória. Mas vocês vão concordar comigo. Se há vitória, olha para o irmão e fala assim, se tem vitória, fala assim, é porque tem luta. Amém ou não? Alguém comemora a vitória sem ter enfrentado alguma coisa, irmão? Você chega para a pessoa, ela fala para você, venci. Você vai falar o quê? Venceu? Venceu? Venceu o quê? Venceu quem? Se venceu, é porque houve alguma adver, houve algum inimigo. Amém, meus irmãos? Nesse mundo vai ser só vitória. Olha para o irmão e fala, é só vitória. Olha para o irmão e fala assim, se você não entendeu, fala assim, vai ter muita coisa para você vencer. Fala para o irmão, mas o importante é que você vai vencer. Amém, irmão? Se o irmão que está aqui pregando para você falar que nunca teve uma derrota, você vai acreditar? Nunca tive nenhuma, irmão. Mas luta pode ter certeza. Eita, nós, Pai do céu. Teve luta, olha para o pastor, teve luta que durou anos. Mas não importa o tempo da luta. O que importa é que a luta está lá, mas você está de pé, confiando em Deus. Crendo nele, diga amém. E a vitória é certa. Em todas as coisas nós somos o que, irmão? Mais que vencedores. Olha para o irmão e fala, você é mais que vencedor. Porque Ele nos amou, somos mais que vencedores. Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha para mim, você espera que vai passar pelo batismo e vai ser só alegria. E aí você encontra Mara. O que é Mara? Amargura. Eles chegaram no lugar, o povo estava com sede, encontraram água, mas as águas eram... E aí, pastor? E agora, pastor? Puxa, eu sou crente, eu estou na igreja, e o meu casamento está passando por uma amargura. Eu achei que agora ia virar a terra que mana leite e mel, e eu encontrei Mara. Pastor, eu encontrei um baita de um problemão, acabei de me converter, estou na igreja. Por quê, pastor? Como eu disse, é parte do caminho. Eles estão indo para a terra prometida, amém, igreja? Mara está no caminho do céu. De vez em quando você vai encontrar Mara, você vai encontrar momentos de amargura. É só você lembrar que lá em Mateus 3,13, olha só, Mateus 3,13, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele vai até o Jordão para ser batizado. Então, o Senhor Jesus foi para receber o batismo, amém? No versículo 16 a Bíblia fala, e saindo das águas, os céus se abriram e viram o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então olha só, Jesus se batizou nas águas, amém? Foi batizado nas águas, amém? Recebeu o Espírito Santo, diga glória a Deus. Aí ele sai dali, ele sai do Jordão, batizado nas águas, recebe o Espírito Santo, e quem é a primeira pessoa que ele encontra? Olha para o irmão e fala, quem é a primeira pessoa que ele encontra? Olha para o irmão e fala assim, foi um anjo. Quem crê que foi um anjo, diga amém. Amém nada, irmão. A primeira pessoa que ele encontrou foi o diabo. Acabou Mateus 3, Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Ele passou pelas águas, recebeu o Espírito Santo, ele sai dali, o Espírito Santo fala, vamos para o deserto, amém. Ele está indo para o deserto encontrar um anjo, sim, o anjo caído, Lúcifer. O diabo está lá esperando ele. É isso que às vezes a pessoa não entende. Pastor, eu vim para a igreja, me batizei, e agora parece que eu só vejo demônio. É exatamente isso, todos os que você vai expulsar com o poder de Deus. Amém, irmão? Quando Mara aparecer, lembra, é parte do caminho. O que eu faço agora? Bom, primeiro eu vou falar o que você não deve fazer, e o que esse povo fazia demais, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. Se você já está comigo na caminhada, você vê que antes, eles nem tinham saído ainda do Egito. O povo já estava nesse negócio de murmurar. Agora eles saem do Egito, passam pelo mar, e na primeira adversidade, no primeiro problema que eles encontram, eles já começam a murmurar. Se você não sabia, aprenda isso. As palavras que saem da tua boca são sementes. Tudo que a gente faz é semente, irmão. Cada atitude que você toma, você está plantando algo que lá na frente vai trazer uma colheita na sua vida, diga amém. Então, olhem para o pastor, cada colheita, ela é proporcional à sua semeadura. A Bíblia fala lá em Gálatas 6,
que aquilo que o homem semear, né, a Bíblia diz, né, que Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear é o que ele vai ceifar. Não dá para você plantar chuchu e esperar colher batata. Se você plantar chuchu, você vai colher o quê? Chuchu. Se você plantar mamão, você vai colher o quê? Mamão. O que você planta, você vai colher. Amém? Olha para o pastor. Se você quer colher deserto, aprenda isso. A semente do deserto se chama murmuração. Pastor, eu quero ficar um bom tempo no deserto porque eu gosto de sofrer. Tem alguém aqui? Olha aí para o irmão, vê se ele ficou animado de passar pelo deserto. Amém, irmão? Quem não vê a hora dele acabar? Tem uns irmãos que estão aí. Pastor, eu não vejo a hora, pelo amor de Deus. Você quer que acabe logo? Então cuidado com o que você fala. Porque, olha para o pastor, a semente do deserto, que vai fazer você colher deserto na sua vida, ela se chama murmuração. O que é murmurar? É reclamar. Amém, irmão? E tem gente, pessoal, que ela tem um problema, olha para o irmão e fala, tem gente. Mas tem que falar igual eu, senão não funciona. Fala para o irmão, fala assim, tem gente. Fala assim, que reclama de tudo. Eu sei que vocês estão achando estranho, porque aqui na nossa igreja não tem ninguém assim, amém, irmão? Amém? Aqui, irmão, nunca vi ninguém reclamar de nada, irmão. É uma maravilha. Olha para o irmão e fala, é uma maravilha. Eita, nós, glória a Deus. Irmão, na verdade, o povo agradece por tudo. Os irmãos entram na igreja e agradecem pela poltrona, pelo ar-condicionado, pelo som, pelo louvor. Diga glória a Deus. Você nunca viu ninguém reclamar do som, só o pastor, né, irmão? Eu posso, né? Brincando. Mas, irmão, olha para o pastor. Você nunca viu ninguém reclamar do som, do ar-condicionado, da poltrona, do pastor? Do pastor ninguém reclama. Olha para o irmão e fala, não. Você já viu alguém reclamar de obreiro nessa aí? Nunca. Olha para o irmão e fala, aqui. Fala para o irmão, se você não olhar, porque ele é murmurador. Olha, se ele não olhar para você, ele é murmurador. Olha para o irmão e fala, aqui. Fala que aqui a gente só agradece. Só louva. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Mas em outros lugares, olha para o irmão e fala, não é aqui. Não é aqui. Em outros lugares, irmão, tem gente que reclama de tudo, irmão. Reclama do pastor, do obreiro, do horário do culto, reclama do ônibus, e já vai, e sai da igreja murmurando, chega em casa, reclama do marido, reclama do filho, reclama da comida, e reclama do calor, e reclama do frio. Olha para o irmão e fala, aqui não tem ninguém assim. Olha nos olhos verdes do irmão e fala, você não é assim. Agora não fala mais nada, só olha para ele e sorria. Amém, pessoal? Tem gente que está assim, pastor, não, que pastor, que reclama de tudo, pastor. Posso falar um negócio para você? Eu estou profetizando, eu estou chamando a existência, amém? Se você é assim, você vai parar de ser. Por quê? Porque você não quer ficar no deserto. Esse povo, irmão, murmurava de tudo, gente. E deixa eu explicar uma coisa. Murmurar não resolve. A coisa está difícil, clame a Deus, ore a Deus. A Bíblia vai dizer para nós, versículo 25, e ele aqui Moisés, clamou ao Senhor. Olhem para o pastor. Ao invés de murmurar, clame, ore. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, nossas petições, devem ser conhecidas diante de Deus. Deus, o que eu preciso é isso e isso e isso. O que você precisa, Deus vai dar para você. O que ele vai fazer? Ele vai te dar uma palavra, uma direção. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, um graveto. Amém, pessoal? Um galho de uma árvore. Esse galho de árvore, essa vara, ela é um símbolo da palavra de Deus. Sempre que você clamar a Deus, Deus vai te dar uma palavra. Você vai chegar aqui no culto, Deus vai usar o pastor para falar com você. Você vai chegar em casa, vai ligar a televisão, o missionário vai estar pregando, você vai receber uma palavra. Quando você estiver orando a Deus, lembra disso. Antes da bênção, Deus dá uma palavra. Amém? Antes de tirar a amargura, Deus dá um lenho. Deus te mostra uma vara. Deus vai mostrar uma palavra, uma direção. Quando Ele mostrar, use aquela palavra. Amém?
A Bíblia diz, e o Senhor lhes mostrou um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Se você usar a palavra de Deus, vão haver momentos de doçura, de refrigério, de paz, amém? Vai chegar na tua vida, diga glória a Deus. Agora presta atenção que isso aqui é sério. E ali, finalzinho do 25, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha a maneira de Deus fazer as coisas. O povo fez errado, eles murmuraram quando viram que as águas eram amargas. Moisés orou e o problema se resolveu. Deus mostrou um lenho, ele jogou na água, a água ficou boa, o povo bebeu, amém? Então o que foi que aconteceu? Ali naquele lugar, Deus ensinou algo para aquele povo. A Bíblia diz que Deus ali lhes deu estatutos. O que é estatutos? São leis, são regras. Ali naquele lugar, Deus deu algumas instruções para o povo. Deus deu algumas aulas para eles. Vocês devem fazer assim, assim, assado. E Deus deu ordenanças. É assim que vocês devem agir. Diga amém. E aí a Bíblia diz o quê? E os provou. Amados, Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. A tentação é uma obra do diabo. Tiago capítulo 1, verso 13 diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação é uma obra maligna. Mas a provação não. A provação, ela faz parte da obra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque todo professor, primeiro ele ensina, amém? Ele dá matéria, ele dá lição. Hoje vocês estão aqui, Deus está ensinando vocês na palavra, amém? E depois, o que o professor faz? Ele o quê? Ele prova. Agora, quando o professor prova, qual é o objetivo dele? É humilhar? É envergonhar? Eu garanto para você que nenhum professor, eu estou falando de bons professores, aqui na nossa igreja está cheio deles, amém, irmão? Aqui tem vários que são, eu sei que são professores bons. Nenhum professor bom tem por objetivo reprovar o aluno. Aquele professor que fala assim, ninguém tira 10 na minha matéria, ele não é um bom professor. O bom professor é aquele que fala, eu vou ensinar tão bem, que todo mundo vai aprender e todo mundo vai tirar 10 na minha matéria. Amém? Bons professores não têm prazer em reprovar, têm prazer em aprovar. Ele quer amanhã ver o aluno dele grande. Amém? E ele vai dizer, ó, foi meu aluno. Aprendeu direitinho. Diga graças a Deus. Estou falando de bons professores. Amém? O nosso Senhor é o melhor dos professores, Ele é o melhor dos mestres. Quando Ele prova com o objetivo de promover, de aprovar. Ele quer levar você para um lugar maior, melhor, mais amplo. Amém, Jesus? Mas Deus não vai levar você para esse lugar sem que primeiro você esteja aprovado. Por quê? Porque se Deus promover você sem que você esteja devidamente aprovado, você em algum momento vai envergonhar o nome dele. E acontece muito, irmão. Tem pessoas que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele coloca a pessoa numa posição de bênção e daqui a pouco aquela pessoa está fazendo coisa errada e envergonha o nome dele. Acontece muito. De crente que faz coisa tão feia que os outros depois não querem nem saber de Deus por causa daquela pessoa. Eu lembro, nunca esqueci, quando eu estava começando ainda na obra de Deus lá em Jacareí, um irmão que era meu obreiro, ele falou para mim assim, pastor, você sabe que lá onde eu trabalho, tem um rapaz que ele faz tanta coisa feia, pastor, ele é crente, olha isso que coisa triste, é crente, mas pastor, tem uma boca suja, fala palavrão, entra lá e começa a contar umas piadas, pastor, que a gente tem que sair de perto para não ouvir os absurdos que ele fala. Quando chega a mulher lá no setor que a gente trabalha, ele coloca aquele olhar malicioso, quando ela sai de perto ele ainda faz comentário, e ele é casado, pastor, é crente, mas ele faz isso. Aí ele disse que um dia, uma outra pessoa chegou nele e falou assim, fulano, você é crente, né? E ele com aquele sorriso meio amarelo falou, eu sou. Ah é? Me dá o endereço da sua igreja. Aí o rapaz falou assim, o endereço da minha igreja, por quê? Você vai lá fazer uma visita? Não, porque eu não quero passar nem na porta da tua igreja. Que coisa feia, né, meus irmãos? Imagina, alguém falar que não quer nem passar na porta da igreja por minha causa, por sua causa. É por isso que às vezes, estou falando sério, é por isso que às vezes Deus não deixa a pessoa passar de ano.
que Deus segura a pessoa ali no prezinho, na primeira série. Porque Ele sabe que se deixar a pessoa ir um pouquinho mais além, se Ele confiar um pouquinho mais na mão da pessoa, ela vai envergonhar o nome dele. Ele sabe que a pessoa não está preparada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então aprenda isso, olhem para mim, aprenda isso. Você constantemente está sendo provado, não para ser humilhado, para ser aprovado. Diga amém. E Deus nunca vai permitir você passar por uma prova sem primeiro te dar uma palavra, sem primeiro te dar uma instrução. Ele fala, amém? É triste que tem gente que na hora de aprender ela dorme, ela fica distraída, ela está pensando em outras coisas, está lá com a cabeça não sei aonde, no jogo do time. Quando você está aqui para aprender, você deve ficar, Jesus, eu quero aprender tudo que o Senhor quer me falar. Porque quando chegar a hora da prova, você vai tirar nota 10, você vai ser promovido, diga amém. Olha o versículo de número 27, só para a gente terminar aqui. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Se hoje você está passando por Mara, fica tranquilo. Você vai ser provado, mas você vai ser aprovado, e daqui a pouco você vai chegar em Elim, no lugar de descanso. Vão ter palmeiras, vão ter muitas águas. Amém, irmão? Vai ter muita coisa boa para você. Diga glória a Deus. E aí, pessoal, será que o povo aprendeu a lição? Pergunta aí para o irmão, será que eles aprenderam? Vamos ver se eles aprenderam? Capítulo 16, versículo 1. Vamos lá, 16, 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E o que a Bíblia fala que eles fizeram? Versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eu pergunto a vocês, meus amados irmãos, eles aprenderam a lição, pessoal? Olha para mim, eles ficaram um tempo ali em Elim, aonde tinham águas, aonde haviam palmeiras, aonde tinha comida. Só que Deus, olha para o pastor, Deus não queria que eles ficassem ali. Ali, olha para mim, gente, ali não era o lugar deles. Ali era apenas um lugar de descanso. Não confunda, olhem para mim, não confunda lugares de descanso, não confunda lugares de descanso com o seu destino final. Talvez você estava num momento tão ruim na sua vida, que você passou por tanta luta, que quando você chega num momento um pouquinho melhor, quando você chega num momento que você dá uma aliviada, você quer ficar ali para sempre. Não, e ali não é o lugar que Deus tem para sempre. É apenas um alívio, mas Deus tem coisa muito melhor para você, diga glória a Deus. Daqui a pouquinho, olha para o pastor, daqui a pouquinho você vai ter que ir para o deserto de novo. Mas não é que Deus é mau, não é que Deus está castigando você, não é que Deus está punindo você. Olha para o pastor, apenas, olha para o pastor Alex, apenas Ele está levando você para o lugar que Ele tem para você, para a terra prometida, diga glória a Deus. Vamos lá. Versículo de número 3, diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Olhem para o pastor. O que acontece? Eles saíram de Elim, do lugar de descanso, voltaram para o deserto, porque eles tinham que ir na direção da terra de Deus, diga amém. E aí o povo, como eu falei para vocês, voltou a murmurar. De novo, cuidado com a murmuração. Moisés vai orar a Deus: Senhor, o povo está com fome. E Deus fala para ele: Moisés, eu vou dar carne para esse povo comer. Eu vou dar pão para esse povo, vou fazer chover pão do céu. Irmão, em primeiro lugar, como Deus é misericordioso, é verdade ou não é? O povo murmurando. E Deus, ao invés de puni-los, Deus fala: eu vou dar carne e vou dar pão. Você sabe que isso
isso é símbolo do que Deus fez conosco. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Olhem para mim, se eu fosse receber o que eu merecia, pelos meus pecados, pela pessoa que eu era, porque eu fui o pior de todos os pecadores, se eu fosse receber o que eu merecia, eu já estaria no inferno. Só que Deus olhou para mim, Deus me viu um pecador, e Deus não me condenou ao inferno. Ele deu o pão do céu, Ele deu Jesus. Amém? Jesus nos deu da própria carne dEle, do corpo dEle, para nos salvar das nossas transgressões e dos nossos pecados. Diga amém. O povo murmurando, por que não deixou a gente morrer lá no Egito? Misericórdia, irmão. É triste você ver crente com saudade da vida errada. Eu lembro lá da época que eu tomava umas, que eu fazia não sei o que. Irmão, para com isso. Se você for essa pessoa, logo logo você vai ficar no deserto, irmão. Você vai ficar muito tempo, você vai morrer no deserto sem ver a terra da promessa. O povo está lá murmurando. Deus, com misericórdia, fala: eu vou dar pão, vou fazer chover pão do céu, vai descer pão do céu. É Cristo, o maná, amém? Que desceu para nos saciar da nossa fome. Nós tínhamos fome de Deus, Ele nos saciou a nossa fome, diga glória a Deus. Vou dar carne para eles comerem. Irmão, e conforme Deus falou, aconteceu. Sobre o maná, eu não vou chegar na parte aqui, senão vai demorar muito. Eu quero chegar no capítulo 17 ainda hoje, tem uma coisa importante que eu preciso falar ali. Mas sobre o maná tem uma coisa importantíssima que você tem que entender. Durante 6 dias da semana, Deus fazia descer pão do céu para o povo comer. Todo dia de manhã, quando as pessoas levantavam, elas olhavam e estava um maná espalhado pela terra. Deus fazia descer junto com o orvalho da manhã. O maná, irmão, ele era, a Bíblia fala até da aparência dele, ele parecia uma sementinha de coentro. E eles colhiam aquilo, e aquilo ali era como se fosse uma massa pronta para fazer pão. E a Bíblia diz que quando estava pronto eles comiam, o sabor era como o sabor de bolos de mel. Então era muito bom, diga a glória a Deus. Só que tem uma coisa, ali no maná, irmão, estava tudo que o povo precisava. Amém? Quando eles comiam ali, Deus tinha mandado ali na fórmula do maná toda a proteína, carboidrato, na medida exata que as pessoas comiam, ninguém ficava doente. Amém? As crianças cresciam forte. Imagina, no meio do deserto, as crianças comiam e tinham saúde. Amém? Os idosos comiam, não sentiam dor, sentiam força para seguir o caminho. O maná era tudo que o povo precisava. Irmão, quando eles comiam o maná, nem sede eles sentiam, eles estando na presença de Deus. Olha só, durante 6 dias eles comiam o maná. No 7º dia Deus não mandava, porque era o dia da pessoa descansar. Tem gente que quer trabalhar quando é para descansar. Tudo tem o tempo, amém, irmão? O dia de você vir para a igreja adorar a Deus, buscar a Deus, você tem que colocar Ele como uma prioridade. Não, nesse dia eu não vou marcar nada. As outras coisas podem esperar, eu preciso buscar em Deus. Lembrando que o sábado, na nova aliança, não é o 7º dia da semana. O nosso sábado é Jesus. Ele é o nosso descanso. Ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o nosso descanso é Jesus. Olha para o pastor, Jesus é o nosso maná, diga a glória a Deus. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o nosso sábado, Jesus é tudo para nós. Então aquele povo, durante 6 dias eles comiam maná. Olha que interessante, eles não podiam guardar o pão para o outro dia. Eles tinham que confiar que cada dia Deus ia mandar o pão. Se eu colho o maná hoje, segunda-feira, amém? E eu faço o pão e eu falo, eu vou guardar para comer amanhã. No outro dia estava estragado, estava com bicho, não dava para comer. Então todo dia eles tinham que esperar. Hoje Deus vai mandar o maná. Diga a glória a Deus. Todo dia Deus vai mandar o que você precisa. E no dia, olha para mim, e no dia que você não puder trabalhar, porque é dia de servir a Deus, você da mesma forma tem que confiar que Ele vai suprir a sua necessidade. Amém, irmão? Quando chegava no 6º dia, eles colhiam, preparavam o pão, amém? Deus mandava a porção dobrada para eles fazerem pão a mais. E aí, olha que legal, naquele dia o pão não estragava.
O pão estava prontinho para eles comerem. Diga a glória a Deus. No dia que for para você descansar, fica tranquilo que no seu descanso Deus vai sustentar você também. O Salmo 127 diz lá no versículo de número 1, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o descanso. Deus dá descanso. Mas se você pegar esse versículo 2 na Bíblia, na edição revista e atualizada, na ARC, RA, revista e atualizada, o versículo 2 vai estar escrito assim: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, pois assim, olha que bonito, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Enquanto você descansa, Deus está preparando o pão. A gente precisa aprender a confiar em Deus, amém? Vem cá, gente, vamos lembrar o que a gente viu até agora. Eles chegaram em Mara, Deus deu uma palavra, Deus deu o lenho, a água ficou boa. Diga glória a Deus. Olha para o pastor, eles perceberam, é só orar que Deus dá uma solução. Diga amém. Aí eles chegam em Elim, descansam um pouquinho, saem dali, voltam para o deserto. Quando eles começam a sentir saudade de comer carne e comer pão, Deus dá pão do céu e Deus dá carne. E eles descobrem que Deus todo dia vai mandar o pão que eles precisam, o pão não vai estragar. Que no dia que for para descansar, Deus vai mandar pão dobrado. Deus não está mostrando para eles que está tudo certo, que está tudo no controle? Não é para eles aprenderem a confiar em Deus? Deus, eu vou ficar tranquilo porque o Senhor está cuidando de tudo? Amém ou não? Vamos para o capítulo 17 agora. Capítulo 17, vamos lá, versículo 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2. Então o que, igreja? Contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Agora que vocês estão lendo comigo um capítulo depois do outro, vocês estão percebendo como que esse povo era difícil? Quem está percebendo? Vocês estão vendo? O povo estava lá, irmão, saindo do Egito. Quando, depois de tudo que Deus fez, eles param na frente do mar. Alguém fala: o faraó está vindo. O povo começa a murmurar: Moisés, era melhor ter morrido no Egito. Não, calma aí. Deus, o que a gente faz? Bate no mar, o mar abre, o povo pá. Aí o povo, glória a Deus, vamos louvar, aleluia, diga amém. Eles saem dali, chega em mar, o povo começa a reclamar. Não, calma, vamos orar. Deus, e agora? Pega o lenho, joga na água, a água fica boa, diga amém. Aí eles saem dali, vão para um lugar de descanso, glória a Deus. Vamos para o deserto, que aqui não é nosso lugar, Deus tem uma terra, vamos para a terra. Eles estão indo, chegam no deserto, rapaz, não tem mais pão para a gente comer, não sei o quê. O povo reclamava de tudo. Aí Deus, não, peraí, eu vou dar pão para eles, Moisés. Deus faz chover pão, Deus manda carne, o povo come, diga a glória a Deus. Quando eles vão para o deserto de novo, eles chegam num outro lugar que não tem água, sendo que eles não precisavam beber. Eles tinham maná, eles estavam saciados, diga a glória a Deus. Eles só chegaram no lugar, viram que não tinha e já começaram a falar: aqui não tem. Tem gente, irmão, que reclama de coisa que ela nem precisa. Ela reclama de não ter coisa que, se ela tiver, ela vai largar, ela não vai usar. É igual aquela criança que chora, faz birra porque quer o brinquedo, quando a mãe dá, o brinquedo fica jogado. Você já viu isso? Quem já viu? Às vezes nós somos assim, irmão. Nós estamos reclamando de coisas que a gente não tem, que a gente nem sabe para que a gente quer. Tem gente que está: eu quero um celular melhor. O que ela tem já está bom para ela, mas ela quer o outro, sabe por quê? Para ostentar, porque o vizinho tem, porque o filho do amigo tem. Ela nem sabe usar tudo que tem no dela. Se ela soubesse usar, ela estava ganhando dinheiro com o dela, mas ela quer o outro. Para quê? Só para gastar mais dinheiro. Tem gente que é assim, irmão. Olha para o irmão e fala: não é você não. Aqui, eu tenho que explicar que aqui na nossa igreja não tem gente assim, que aqui todo mundo é de Deus, abençoado, diga glória a Deus. Mas eu preciso ensinar para você, amém, irmão? Tem gente que fica nessa murmuração por tudo. Quando eles chegam nesse lugar,
Moisés já começa a falar: gente, está na hora de vocês pararem. Por que é que vocês reclamam de tudo? Por que é que vocês estão tentando a Deus? Uma hora isso vai dar errado, amém, irmão? Mas tudo bem, Deus é bom. Olha para o irmão e fala: Deus é paciente, é misericordioso. Ele tem sido, amém? 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, e o povo murmurou contra Moisés e diz: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma a vara na tua mão com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha, sairão águas, o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Você vê que aquele lugar ficou tão marcado que ficou até com o nome de contenda, porque o povo contendeu com Moisés por causa da água. Mas olha como Deus é bom. Deus falou: Moisés, pega o cajado, vai lá na rocha, bate, que vai sair água e o povo vai beber. Diga amém. Moisés reúne os líderes do povo, vai até a rocha diante dos olhos de todos, ele bate, ele fere a rocha e sai água. Mais uma vez, aquela rocha também representa Jesus. Para que nós não perecêssemos, para que a nossa sede fosse saciada, a rocha foi ferida, o Filho de Deus foi ferido. E quando saíram águas da rocha e o povo bebeu, representa que de Cristo saiu água, saiu vida, amém? O sangue de Jesus é a vida que nós precisamos, diga glória a Deus. Agora olha para o pastor: a rocha já foi ferida, amém? Amém? A rocha não precisa ser ferida de novo. Cristo já morreu pelos nossos pecados. Muitos anos depois, Moisés, já homem velho, experiente, Moisés cometeu um erro terrível. Ele estava mal, estava triste, porque a irmã dele, a Miriam, tinha morrido. E o povo de novo murmurou. Passaram 40 anos, o povo continuava na mesma história de murmuração. Moisés, aqui não tem água. E Moisés vai orar a Deus: Senhor, o que eu faço? E Deus fala para ele: Moisés, vai até a rocha, diante do povo, e fala com a rocha. Da primeira vez, Deus mandou Moisés fazer o quê? Ferir, bater, amém? Agora Deus mandou Moisés fazer o quê? Falar. Irmão, a rocha já foi ferida, o Filho de Deus já foi ferido. Ele não precisa ser ferido de novo, agora você só precisa falar com ele. Amém? Não precisa... O que é ferir a rocha? É quando você fica: ah, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor esqueceu de mim. Não resolve nada não, irmão. A rocha já foi ferida. Agora eu só tenho que falar, amém? Senhor, eu estou na tua presença, sou teu filho, eu preciso disso. Tudo que pedirem em meu nome, Jesus disse, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Diga glória a Deus. O demônio apareceu, você não precisa ficar: ah, Deus, por que o demônio... Não, é só você usar o poder em nome de Jesus, sai que ele vai sair. Amém? Moisés, com raiva, bateu na rocha de novo. Saiu água? Saiu. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Depois Deus chamou ele, Deus falou: Moisés estava bravo. Estava, Senhor, cabeça quente. Tudo bem. Sabe, Moisés, a terra da promessa? Sei, não vejo a hora de entrar. Pois é, você não vai, porque você não me honrou diante do povo hoje. Cuidado. Momento de cabeça quente, você está chateado, você está bravo, você fala coisa que não devia, você pode perder uma grande bênção, talvez a bênção que você lutou a vida toda para receber, amém? Mas isso é mensagem para outro dia. Aqui o povo pediu água, Moisés feriu a rocha e saiu. E aí está tudo bem? Não, olha para o pastor. Deus permitiu que viesse uma luta, não era para aquele povo ter nenhuma luta. Mas quando você murmura, você está abrindo porta para que venham inimigos. Aí veio um inimigo. Já estou acabando, tá, pessoal? Capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Os amalequitas representam os nossos inimigos, os demônios. Se você ficar murmurando, mais cedo ou mais tarde vai aparecer malequita no teu caminho. Fecha a boca. Pastor, eu estou chateado, eu estou triste. Dobra o joelho e vai orar. Se você ficar murmurando, ainda que Deus seja misericordioso, Ele mande água, Ele mande pão, amém?
mas você está permitindo que venham inimigos, que apareçam amalequitas. Tem gente aqui que está cheia de amalequita na vida dela. Para onde ela olha tem inimigo. Pastor, por quê? Porque você não fecha a boca. Porque você reclama de tudo, você murmura de tudo. Amém? Aprenda a confiar em Deus, a crer nele. Tudo bem, os amalequitas vieram. Agora era a hora de lutar. Não tem jeito. Demônio apareceu. O que você faz? Você corre dele? Não. Você vai para cima dele. Você enfrenta ele em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas tem uma coisa importante aqui, ó. Capítulo 17, versículo de número 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Gente, presta atenção no que eu vou falar para você. Vem cá um pouquinho, Kevin, vem cá. Gente, isso aqui é muito importante, presta atenção. Imagina, ó, estão lá os amalequitas, amém? Eles se reúnem num exército, eles são ladrões. Eles vêm para roubar, para saquear, para destruir o povo, para o povo não entrar na terra da promessa, diga amém. Moisés chama Josué, vem cá Josué. E ele fala, ó, você viu que os amalequitas apareceram, né? Presta atenção, amanhã você vai lutar com eles. Enquanto você estiver lutando com eles, eu vou estar lá no monte. Olha para o pastor, vem cá, dá um passo aqui. Josué era homem de Deus, quem crê diga amém. Mas se Josué fosse como algumas pessoas, mais uma vez, aqui não tem ninguém assim. Diga glória a Deus. Mas se Josué fosse como alguns que eu conheço e você conhece, ele ia falar, ah, bonito. Então eu vou estar lá amanhã lutando com a Amalequita e você vai estar lá no monte. Água de coco, descansando. Eita, nós, né? O pastor manda nós lá para a luta e ele fica lá na igreja. Oh, glória a Deus, né? Aleluia. Irmão, as suas vitórias, por incrível que pareça, elas não são decididas ali na hora da batalha, elas são decididas no monte, na presença de Deus. A vitória que você está precisando no seu trabalho, não é lá no seu trabalho que você vai alcançar, é de joelho na tua casa, no teu quarto. Tem crente que, eu tô tão atarefado na vida. Ô Josué, você já foi embora, Josué. Fica aqui, Josué. Esse Josué não quer lutar com os amalequitas, não. Fica aqui. Olha para mim, irmão, presta atenção. Eu estou brincando, viu, pessoal? O Kevin é meu amigo, por isso que eu brinco com ele. Eu só brinco com um amigo meu, tá, pessoal? E só dou bronca em filho também, tá? Filho dos outros a gente não dá bronca, né? Não pode. Mas voltando aqui que eu estava falando para vocês aqui. As suas vitórias, elas são decididas lá no monte. Monte não é que você tem que ficar subindo no monte. Eu gosto também de orar no monte. Mas o monte é o altar, é o lugar da presença de Deus, é o seu quarto de oração, é onde você fecha a porta. Você vai lá para o seu trabalho, às vezes você luta e não resolve, porque antes não teve aquele momento na presença de Deus. Amém? Pastor, eu estou com tanto problema que eu não tenho tempo de orar, mas é aí que você tem que orar. Porque às vezes, olha para o pastor, às vezes 1 hora, posso falar? Eu falei 1 hora, às vezes 15 minutos de joelho no seu quarto vai resolver 8 horas de luta que você ia ter. O que você ia passar dias lutando, você vai resolver em 1 dia, em 1 hora. Você chega lá, aquela pessoa que ia ser o seu inimigo, vai olhar para você, acabou o problema, não tem mais nada. Diga amém. Para você vencer, você precisa estar no monte de mãos erguidas. Agora, agradeça a Deus, se enquanto você está na batalha, tem alguém no monte por você. Agradeça. Amém, irmão? Eu louvo a Deus, pessoal, porque eu sei que eu tenho amigos. Eu vou falar para você, irmão, eu sou uma pessoa muito abençoada. Você quer ver só uma coisa? Quem aqui ora por mim todo dia? Para eu ir embora, deixa eu ver. Estou brincando, irmão. Quem ora todo dia para eu ser abençoado? É por causa de vocês que eu estou de pé, irmão. Eu sei, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que toda vez que eu vejo, não vejo muito meu pai e minha mãe como eu gostaria. Mas eu tenho um pai e uma mãe que toda vez que eu vejo, eles falam para mim, Alex, acordei de madrugada hoje, eu orei por você. E o meu pai, ó, pra você ver, é meu pai, amém? Mas o meu pai, quando ele ora por mim, sabe o que ele fala? Ele fala que ele dobra o joelho e fala, Deus abençoe o pastor Alex, olha. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho amigos, irmão. Eu tenho amigo que manda mensagem para mim de manhã e fala assim, ô queridão, estou orando por você aí. Se você tiver um pedido de oração, manda para mim. Olha como é que eu sou abençoado, diga glória a Deus. Tem alguém de mãos erguidas no monte, e é por isso que você está vencendo a batalha.
Posso falar mais uma coisa? Posso? Eu sei que já está na hora de vocês já estão com vontade de ir para casa tomar aquele pão, comer aquele pão de queijo. Mas só mais uma coisinha. Olha para o pastor. Se você sabe que tem alguém de mãos erguidas, ajuda essa pessoa a continuar com as mãos erguidas. Vamos lá, capítulo 17. Rapidinho, estou acabando. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Você vai vencer porque tem alguém de mãos erguidas diante de Deus. E você vai vencer porque você está de mãos erguidas. Amém? 12. Porém, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Gente, Moisés era homem de Deus. Mas Moisés era homem. Homens cansam. Não tô defendendo a minha classe não, tá, irmão? Fica tranquilo. Mas pastores cansam, irmão. Ora pelo seu pastor. Eu não estou falando do Alex, tá? Hoje seu pastor é o Alex, mas esquece o homem. Porque ontem era o Márcio Gonçalves, antes de ontem era o Márcio Fatioli, foram outros que Deus mandou aqui, só homens de Deus abençoados, diga glória a Deus. E amanhã verão outros, ou outras, tá, irmão? Não tem problema não, hoje está aqui o Alex, amanhã pode ser a pastora Maria. Se for, ore a Deus e ajude seu pastor a ficar com as mãos. No dia que você vê seu pastor lá meio tristinho, ora a Deus pela vida dele. Senhor, ajuda o meu pastor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É tão bom, irmão, quando você vê que tem gente que está te ajudando, diga glória a Deus. Volto a dizer, não estou falando de mim, amém? Até porque eu falei de tristinho, desde que eu vim para cá eu só tenho alegria, amém, pessoal? Mas todo mundo passa a luta, você passa, eu também passo, os obreiros passam. Esses irmãos aqui, pessoal, você não sabe, essa madrugada toda teve gente de joelho aqui orando por você, sabia? Aquela porta que você vai passar da campanha, eu entrei ontem 11 horas da noite para orar. Quando eu saí já tinha um rapaz aqui, um jovem, irmão, um garoto, 20 e poucos anos, podia estar aí, irmão, dormindo, podia estar aí, estava aqui de joelho orando por vocês. E quando ele saiu, entrou outro, depois entrou outro, e eles viraram a madrugada aqui orando. Tem gente que quando chegou aqui hoje tinha obreiro orando. Quem que quando chegou ainda tinha obreiro orando aqui na porta? Vocês percebem que tem gente lutando por vocês? Não deixa o obreiro desanimar não. O diabo faz tanta coisa, irmão, para tirar essas pessoas aqui da obra. Eu sei disso, irmão. É tão triste você ver alguém que tem chamado de Deus e um dia desistiu, largou, desanimou. E é tanta luta, irmão. Se você passa a luta, você não imagina a luta que o obreiro passa, a provação que ele passa, porque ele é quem está na frente da batalha, amém? Ele é o Josué, amém? Ele é o Moisés que está no monte. O que aconteceu? Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Quando você estiver cansado, pensando em desanimar, desanima não. Só senta, descansa um pouco na palavra, na pedra. Deus, eu vou descansar, vou repousar na tua palavra. O Senhor vai sustentar você, diga a glória a Deus. E Arão e Hur sustentaram as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o povo ao fio da espada. Diga glória a Deus. Você vai vencer todos os inimigos, irmão. Eu ia falar bem, mas falei bastante. Deus sabe todas as coisas. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Quem está precisando da força de Deus agora. Diga glória a Deus, rapidinho. Levanta as mãos para o céu. Por um minuto, irmão, fique com as mãos erguidas. Lembre, você vai prevalecer nessa luta, nessa batalha. Deus é contigo. Pai celestial, eu estou orando agora. As nossas mãos estão erguidas, meu Deus. E eu estou orando por soldados que estão enfrentando Amaleque agora. Senhor, por filhos e filhas do Senhor que têm passado por lutas, por adversidades tão grandes talvez. Mas, meu Pai, nós temos aprendido a confiar no Senhor. Nós temos aprendido, meu Deus, a crer na Tua palavra. E nós não vamos desanimar. Nós vamos até o fim, porque o Senhor é conosco. Irmão, se você tem sido um murmurador, peça perdão a Deus agora. Feche os seus olhos. E confesse a Deus esse pecado e diga: Senhor, me perdoa.
por todas as vezes que eu reclamei, murmurei contra o Senhor, tenha misericórdia de mim. A misericórdia de Deus vai alcançar você. E se você, irmão, está cansado, desanimado, talvez até pensando em desistir, em parar, peça a Deus agora. E a força que você precisa virá. Descansa no Senhor, da palavra dEle. Glória a Deus. Pai, como eu confio no Teu amor. Pai, como eu confio no Teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam, para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram à beira do caminho. Mas eu não vou ser assim, Pai, eu vou até o fim. Levantem as mãos, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta, aleluia, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus, eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará, 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 desse Deus que não falhou nem falhará. Pai, muitos tentaram, cante igreja, muitos tentaram, mas não. Pai, muitos ficaram, oh meu Deus, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Oh, glória, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus, eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou. Eu quero ouvir a igreja agora. Eu não vou duvidar, vocês. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando. Eu seria louco em duvidar desse Deus. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou, desse Deus que não falhou nem, desse Deus que não falhou nem, desse Deus que não falhou nem, desse Deus que não falhou nem. Irmãos, com as mãos erguidas, os olhos fechados. Pai, tem pessoas que estão aqui nesta manhã passando por Mara, Deus, passando pelo momento da amargura. Alguns, meu Deus, estão tão tristes que estão até pensando em voltar para o Egito. Tem gente aqui, meu Deus, o Senhor está me usando para falar diretamente com alguém aqui.
Tem gente aqui que ontem mesmo disse: tem hora que dá vontade de voltar para o mundo. Tem hora que não dá nem vontade mais de ir para a igreja. É a pessoa que chegou em Mara e está pensando em voltar para o Egito. Meu irmão, Deus te deu a vara hoje, te deu o lenho, te deu a palavra. Você está sendo provado, mas você será aprovado. Não murmure, creia, confia no Senhor. Ele já preparou o pão para você. Ele já preparou a carne, Ele já preparou tudo. A vitória já está chegando na tua vida. Comece a tomar posse agora. E agora, irmão, você que está enfrentando o amalequita, você que está enfrentando o inimigo, o Senhor vai te dar vitória nessa hora. Irmão, irmã, segure na mão da pessoa que está do teu lado agora. Os obreiros aqui na frente. Não precisa fechar o corredor não. Só levante a mão do seu irmão. Não precisa levantar alto, porque não é para machucar ele não. É um ato de fé. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, de um lado estava Arão, do outro lado estava Hur. E eles ajudavam as mãos de Moisés a continuarem erguidas. Ajuda a mão do teu irmão a continuar erguida agora. Isso. Segura a mão do teu irmão e ajuda a mão dele a continuar erguida. Aqui, ó. Em nome de Jesus. Ajuda a mão do seu irmão ali, Gabriel. Isso. Em nome de Jesus. Levanta a mão assim do seu irmão. Fecha os olhos. O Senhor agora, irmão, está usando você nesta oração. Enquanto você está levantando a mão do seu irmão, você está ajudando ele a não desistir. E agora, homem de Deus, agora, mulher de Deus, começa a orar pelo seu irmão, por essa pessoa que está do teu lado. Ore agora. Diga: Deus, o meu irmão não vai parar. Fala isso. Diga: Deus, o meu irmão não vai desistir. O Senhor sabe a luta que ele está passando. O Senhor sabe a batalha, a guerra que ele está vivendo. Mas eu não vou parar e ele não vai parar. Nós não vamos parar. Canta agora: eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer, que abre a porta e fecha. Eu seria louco em duvidar desse Deus. Canta: eu seria. Que bonito, irmão, que lindo. Desse Deus que não falhou. Desse Deus que não falhou nem. Desse Deus que não falhou nem. Desse Deus que não falhou nem. Desse Deus que não falhou nem falha. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Canta, igreja. Eu não vou duvidar. Que abre a porta e fecha a porta quando quer. Que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou, nem falhará. Desse Deus que não falhou, nem falhará. Desse Deus que não falhou, nem falha. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Então agora, homem de Deus, mulher de Deus, pela fé creia. Os inimigos estão caindo diante de você. Os adversários estão sendo humilhados agora. Todo espírito de enfermidade, de miséria, de maldição, saia. Saia, vai embora, manda sair, homem de Deus. Diga: sai, sai da casa, da família, do casamento. Vai embora, todo mal, sai, em nome de Jesus, aleluia. E agora, enquanto você ajuda o seu irmão a levantar a mão um pouquinho, pela fé, receba a vitória na sua vida.
E só quem crê na vitória começa a dar glória a Deus. Todos juntos, dando glória, adorando, isso. Levanta a mão do teu irmão agora. Oh, aleluia, aleluia. As vossas mãos estão erguidas e a vitória está chegando. Vem Espírito Santo, vem neste lugar, vem no nosso meio. Oh, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar do meu. Cadê aquelas palmas lá em cima? Ele abre a porta. Que abre a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. 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 Vamos aplaudir ao Senhor. Bate palma e diga glória a Deus. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Pessoal de casa, Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém. Irmãos, Deus é conosco.